Olá, meu terceiro ano B, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de História dessa semana. Nós já estamos na nossa 11ª semana de aulas e hoje o tema da nossa videoaula de História é o Tratado de Tordesilhas. E aí, você já ouviu falar no Tratado de Tordesilhas? Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você, meu aluno, você já imaginou ter uma linha separando um continente inteiro? Você já imaginou uma linha imaginária separando o continente? De um lado dessa linha imaginária, ser de um dono, de outro lado dessa linha imaginária, ser de outro dono? Isso se chama o Tratado de Tordesilhas, o tema da nossa aula de hoje. Mas antes de tudo, eu peço que você pegue o seu livro didático e realize a leitura da página 354. Nós temos aí um texto que vai nortear a nossa aula de hoje. E, nesse momento, depois da nossa leitura da página 354, vamos começar a nossa aula, vamos começar a nossa discussão. Depois dessa leitura, vocês já vão saber o que foi o Tratado de Tordesilhas, né? Mas vamos, antes de tudo, voltar ao ponto da história do nosso país, onde os portugueses chegaram nas nossas terras no dia 22 de abril do ano de 1500. Lá no litoral, lá onde hoje é a cidade de Porto Seguro. Mas a história do tratado, do que foi o Tratado de Tordesilhas, ela se inicia antes desse ponto da nossa história. Então vamos lá? Mas a história do Tratado de Tordesilhas se inicia antes dessa descoberta ao nosso país, tá certo? Vamos lá começar a nossa história de hoje? Mesmo antes da chegada dos europeus ao continente americano, pessoal, vários cientistas e políticos na Europa, eles já acreditavam e levantavam várias hipóteses e teorias que mais ao oeste da Europa existiam terras que ainda eram desconhecidas pelos europeus, ainda não eram conhecidas por eles, tá certo? E foi então que no ano de 1494, que o navegador italiano Cristóvão Colombo foi financiado pelos reis da Espanha e pelo rei de Portugal. E ele foi financiado, ele foi pago para o quê? Para que ele fosse, em suas navegações, ver se essas teorias levantadas pelos cientistas eram realmente verdadeiras. E foi no ano de 1494 que Cristóvão Colombo descobriu o continente americano, ou seja, o continente onde o Brasil está. E foi com essa descoberta desse novo continente, que foi nomeado de continente americano, a América, porque Cristóvão Colombo foi quem descobriu a América, foi ele quem descobriu o continente americano. Foi com essa descoberta que muita coisa se modificou. Por que, tia Viviane? Vou contar para vocês agora. Quando Cristóvão Colombo chegou de sua expedição e falou da sua descoberta aos reis de Portugal e de Espanha, uma grande confusão foi causada entre os reinos, pessoal, entre esses dois reinos. E por quê? Porque o rei de Portugal queria que o novo continente descoberto ficasse no seu domínio, no domínio de Portugal. Da mesma forma que o rei da Espanha queria que o novo continente descoberto ficasse no domínio da Espanha, ou seja, no seu domínio. Foi então que, para essa confusão se acabar, como forma de solucionar esse problema, o Papa da época, que era chamado de Alexandre VI, propôs que os dois países entrassem num acordo, que os dois países assinassem um documento. E esse documento foi nomeado de Tratado de Tordesilhas, porque foi um documento que foi assinado na cidade de Tordesilhas, lá na Espanha. E o tratado, como já disse, foi um documento que propôs esse acordo entre esses dois reinos, Portugal e Espanha. Por esse tratado, espanhóis e portugueses dividiram o novo continente em duas partes. Essa linha imaginária
que eu falei lá no início da nossa aula. A parte oriental ficou para o domínio de Portugal. Nessa parte onde ficou para o domínio de Portugal, Portugal podia explorar, Portugal podia fazer o que quisesse com a parte dele, que ficou para o domínio português. Da mesma forma que a parte ocidental, que ficou para a Espanha, o reino espanhol podia fazer o que quisesse, explorar da forma que quisesse a parte que ficou para a Espanha. Mas aí vocês podem me perguntar o porquê da história do Tratado de Tordesilhas ser tão importante para nosso país. E o tratado, pessoal, o Tratado de Tordesilhas foi essencial para o resto da nossa história até os dias atuais. E por quê? Porque foi através do tratado que nessa divisão de terras, né, o Brasil ficou pertencente a esses dois domínios. O país, e ele ficou entre Portugal e Espanha. Ficou dividido no meio entre esses dois reinos. Então, como vocês podem ver aí no mapa, na página 354, esse tratado dividiu o continente brasileiro em dois. As terras brasileiras em dois domínios. E por isso que o Tratado de Tordesilhas é tão essencial para a nossa história. E assim, pessoal, com a exploração portuguesa, com a chegada dos portugueses na nossa terra, no nosso território, a partir de 1500, uma nova história se inicia no nosso Brasil. E é nesse ponto da história, tá certo? Depois de vocês saberem um pouco sobre o que foi o Tratado de Tordesilhas, que nós vamos pausar a nossa história. Nós vamos parar a nossa aula no ponto da história onde nossas terras pertencem a dois domínios, Espanha e Portugal. E, pessoal, depois de toda a explicação, nós vamos continuar na próxima aula a nossa história, tá certo? A história do nosso território. Já sabendo o que se tratou o Tratado de Tordesilhas e também com a chegada dos portugueses. Os portugueses chegam aqui nas nossas terras para explorar. E aí, depois de 1500, o que é que acontece? Nós vamos saber nas nossas próximas aulas. Então, pessoal, eu agradeço a todos pela atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de história dessa semana. Quero deixar também dito já nessa aula que essa atividade da página 354, os que estão na modalidade remota, tá bom? Podem realizar a atividade. Os que estão apenas assistindo às aulas em casa. Os que estão na modalidade híbrida, que estão ficando um dia em casa e no outro dia indo à escola, não vão realizar essa atividade agora nesse momento, ok? Essa atividade já está reservada para outro momento para os que estão na modalidade híbrida. Então, meus queridos alunos, agradeço a todos pela atenção. Qualquer dúvida, entre em contato com tia Viviane, principalmente aos que estão na modalidade remota. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, entre em contato comigo, que eu estou a toda disposição de vocês. Finalizo assim nossa videoaula de história dessa semana. Desejo a todos um ótimo dia de estudos, um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, meus amores!